Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 812. Capítulo 812. O destino de Tang Yao. Tang Yao se meteu em uma confusão. Ele não atende o telefone há mais de 3 horas. Disse Ni Yan. Ele pisou no acelerador. A 500 km por hora. Ele passou por todos os outros carros na estrada. Quem iria atrás de Tang Yao? Xie Yao perguntou surpresa. Ela imediatamente percebeu que não era hora de fazer uma pergunta dessas. Vou pedir ao meu pai para rastrear seu último paradeiro conhecido. Obrigado. Ni Yan assentiu. Na linha do tempo anterior, a morte de Tang Yao havia ocorrido somente um ano mais tarde, no dia 8 de julho. O momento não estava correto. Nada deveria acontecer com Tang Yao hoje. No entanto, a segurança de Tang Yao estava pesando muito em sua mente, e ele ainda não conseguia se livrar daquele sentimento desconfortável. Agora não era o momento de ser reservado. Ninguém poderia prever o destino. Ni Yan havia avisado especificamente Tang Yao para não ir a nenhum bar. O que mais preocupava era o incidente de sua vida passada se repetindo. Ele acreditava que havia mudado a história para melhor com seu renascimento e impedido a morte prematura de Tang Yao. Mas, depois da ligação de Gu Huai, momentos atrás, era quase como se uma bomba tivesse explodido em sua cabeça, pois tudo ficou em branco. Ni Yan podia ouvir o vento rugindo ao redor de seu carro enquanto a paisagem passava por ele. Ele fez uma oração silenciosa. Tang Yao, por favor, não deixe que nada lhe aconteça. Ou eu não vou perdoá-lo por toda a minha vida. Xie Yao podia sentir a sensação de urgência no coração de Ni Yan. Ela ligou rapidamente para Xie Jun e mandou que ele mobilizasse os assistentes técnicos da família Xie para investigar o paradeiro de Tang Yao. Depois do jantar em que Mo Yuntian e Ni Yan conversaram como velhos amigos, a posição de Xie Jun na família se tornou significativamente maior. Suas palavras tinham muito mais peso do que antes. Uma questão trivial como essa não era nada. Cerca de 20 minutos depois, Xie Jun recebeu uma atualização. O sinal do telefone celular de Tang Yao desapareceu no bar Templo do Céu. Ouvindo o nome Templo do Céu, Ni Yan estava um pouco atordoado. Não, isso não está certo. O incidente não aconteceu nesse bar na linha do tempo anterior. Este poderia ser um alarme falso? Mesmo que não fosse o mesmo bar, a aparição recente de Liu Tianxi foi uma coincidência grande demais para Ni Yan. Aquele sorriso, cheio de presunção, quando ele matou Tang Yao na linha do tempo anterior. Ni Yan sentiu uma profunda raiva e ódio borbulhando dentro dele. Se Liu Tianxi ousasse colocar um dedo em Tang Yao, ele não se atreveu a imaginar o que faria. A polícia não conseguiu fazer nada no passado, mas ele conseguiria. Quando seus pensamentos chegaram a esse ponto, uma preocupação frenética começou a se espalhar dentro dele. A história está fadada a se repetir? Não. Definitivamente não deixarei que esse incidente se repita. Tang Yao, espere, eu estarei aí em 2 horas. Ni Yan declarou interiormente. Na linha do tempo anterior, quando ele chegou ao bar, o cadáver de Tang Yao já estava frio. Nesta vida, os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz arrepiante quando ele apertou o volante. Se a mesma tragédia acontecesse novamente, ele faria aquele bastardo pagar por seus crimes. Baionet, vá para o bar Templo do Céu em Huahai agora, disse Ni Yan disse a Baionet por telefone. Qual é o problema? Vou explicar quando você chegar lá. Lembra como eu disse para você investigar Liu Tianxi antes? Você encontrou alguma coisa? Sim, esse garoto é bem discreto. Ele está alugando uma suíte perto da Academia Militar Superior. Quando chequei algumas de suas ligações, fiz algumas descobertas. O velho dele é uma espécie de figurão. Sua posição é muito alta, definitivamente não é alguém que pode ser provocado. Respondeu Baionet. Ni Yan já sabia que os antecedentes de Liu Tianxi eram mais do que um pouco chocantes. Sem mencionar as muitas conexões que sua família provavelmente tinha. Se Ni Yan não pudesse agir abertamente, ele o faria nas sombras. Ele se recusou a acreditar que ele e Baionet não podiam lidar com Liu Tianxi. Gu Huai enviou uma atualização. Ele já havia enviado algumas pessoas para o bar Templo do Céu. No entanto, alguém poderoso estava por trás disso. Eles não tinham escolha a não ser tomar cuidado. Você já encontrou Tang Yao? Ni Yan perguntou. A preocupação era perceptível em sua voz. Não, ainda não. Cerca de 2 horas depois, Ni Yan estacionou seu carro fora do Templo do Céu. Você fica aqui, vou entrar sozinho, disse Ni Yan. Ni Yan, deixe-me ir com você. Eu não me sinto à vontade com você entrando sozinho, disse Xie Yao. Não precisa se preocupar, Baionet estará comigo lá dentro, assegurou Ni Yan. Xie Yao pensou por um momento. Com Baionet protegendo Ni Yan, não havia realmente necessidade de se preocupar com sua segurança. Tudo bem, se acontecer alguma coisa, me ligue rapidamente, disse Xie Yao. Se ela fosse com Ni Yan, seria apenas mais uma coisa para ele se preocupar. No entanto, se ela ficasse do lado de fora, ela ainda poderia ajudá-lo. Por exemplo, ela poderia manter o carro pronto para eles fugirem ou avisá-lo se pessoas suspeitas entrassem no bar. Ni Yan saltou do carro e correu para dentro. Este bar animado era deslumbrante com luzes de neon. Os móveis eram extremamente luxuosos e havia todo tipo de pessoas no andar principal. No andar superior, havia muitas salas particulares. Se algo acontecesse dentro de uma dessas salas, as pessoas do lado de fora não escutariam nada.
O Templo do Céu era um dos bares mais famosos de Wahai. Muitas das pessoas que frequentavam esse lugar tinham origens poderosas. Se Ni Yan tentasse invadir todas as salas, não só pioraria as coisas, mas também alertaria o inimigo. Isso poderia pressioná-los a matar Tang Yao, e então seria tarde demais para se arrepender. Ele se acalmou à força. O que eu devo fazer? Como posso ajudá-lo, senhor? Um funcionário caminhou até Ni Yan e perguntou. Olhando para o funcionário, Ni Yan teve uma ideia. Baionet, consiga 2 uniformes de camareiros, disse Ni Yan. 3 minutos depois, Ni Yan encontrou Baionet, que já usava um uniforme de camareiro. Eu desmaiei 2 funcionários e os joguei nos banheiros. Aqui está seu uniforme, disse Baionet. Você começa a checar as salas em busca de Tang Yao. Eu vou me trocar, disse Ni Yan. Ele pegou o uniforme e foi para o banheiro. Baionet bateu na porta da primeira sala. Depois disso, ele abriu e procurou dentro por Tang Yao. Sem sorte, ele pediu desculpas pelo inconveniente e foi embora. Da mesma maneira, ele foi de porta em porta, às vezes tendo que forçar a entrada. Baionet chegou na frente de uma sala. Vendo a porta trancada, ele pegou um fio de aço. Depois de mexer um pouco, a porta se abriu com um clique. Ele abriu e olhou para dentro. Ele viu homens e mulheres nus se abraçando apaixonadamente. Que porra é essa? Saia já daqui. Quem disse que você poderia entrar? Uma pessoa gritou. Desculpe, senhor. Parece que você esqueceu de trancar a porta. Baionet recuou e fechou a porta com um estrondo. Depois de mudar para um uniforme de camareiro, Ni Yan também começou a procurar nas salas por um sinal de Tang Yao. Mesmo que ele não fosse tão habilidoso quanto Baionet em abrir fechaduras, as fechaduras das salas não eram exatamente difíceis de se abrir. Ni Yan checou 16 salas seguidas antes de se reagrupar com Baionet. Você o encontrou? Ni Yan perguntou. Não, Baionet balançou a cabeça. No entanto, encontrei uma cabine VIP protegida por 5 guarda-costas. Eu não consegui chegar perto. Acho que teremos que agir para entrar. Sala VIP? Ni Yan pensou por um momento antes de olhar para Baionet. Vamos tentar. Vamos bater nessa porta. Nesse momento, Ni Yan era extremamente prudente. Ele pegou um pouco de maquiagem e espalhou no rosto. Olhando para um espelho próximo, seu nariz estava um pouco erguido e seu rosto parecia diferente. Se um amador pudesse transformar uma pessoa comum em uma beleza quente, então mudar sua aparência um pouco não era nada impressionante. Baionet também disfarçou o rosto. Os dois caminharam até o final do corredor antes de chegarem à frente da sala VIP que Baionet havia mencionado. Ela estava guardada por 5 guarda-costas internos pretos. Pelo ar ao redor deles era possível dizer que eles eram definitivamente hábeis. Ni Yan e Baionet se entreolharam antes de caminhar até os guarda-costas. Os cavalheiros da sala número 866 nos pediram para entregar 2 garrafas de Lafite, disse Ni Yan. Nós não pedimos nada. Suma daqui. Um dos guarda-costas bloqueou o caminho de Ni Yan. Senhor, não acho que haja um erro. Um senhor chamado Liu Tianchi telefonou para a recepção e pediu que entregássemos 2 garrafas de Lafite. Ni Yan disse calmamente enquanto observava as expressões dos guarda-costas. Depois de ouvir as palavras de Ni Yan, eles se entreolharam com expressões confusas. Talvez o jovem mestre realmente tenha feito um pedido? Vou entrar e perguntar. Você fica aqui. Um dos guarda-costas estendeu o braço e bloqueou o caminho de Ni Yan. Depois de ouvir a conversa entre os guarda-costas, o olhar de Ni Yan piscou com uma luz fria. A pessoa dentro da sala realmente era Liu Tianchi. Ele olhou para Baionet e assentiu levemente. Assim que Ni Yan deu o sinal, Baionet entrou em ação. Com a mão em forma de lâmina, ele atingiu o pescoço de um dos guarda-costas. Bam! O guarda-costas soltou um gemido antes de perder a consciência e desmoronar. Antes que alguém pudesse reagir, a silhueta de Baionet ficou turva quando ele chegou ao lado de outro guarda-costas. Ele estendeu a mão como uma víbora e atingiu o guarda-costas na garganta, os dedos esmagando a traqueia do homem. O guarda-costas sentiu uma dor aguda na garganta quase como se tivesse sido cortada ao meio. Ele segurou a garganta e tentou dizer algo, mas nada saiu. Ele perdeu completamente a voz. Ni Yan agiu quase ao mesmo tempo que a Baionet, dando uma cotovelada no abdômen do guarda-costas à sua frente. O guarda-costas imediatamente se enrolou como um camarão. Com um baque, ele caiu no chão. A dor intensa o derrubou instantaneamente. Ni Yan atacou o outro guarda-costas. Tudo aconteceu rápido demais. Antes que qualquer um desses 5 guarda-costas pudesse reagir, 3 deles já estavam no chão. Mesmo sendo todos profissionais qualificados, ainda não eram páreo para a velocidade ou força de Ni Yan e Baionet.